Adolescência, fase de sentir um turbilhão dentro de si. Olá, eu sou Rafaela Ladeira, psicóloga, e esse é o quadro Dica para a Paz dessa semana. Nesse mês de setembro, fazendo menção à campanha do Setembro Amarelo, mas trabalhando-a de forma mais ampla, valorizando o cuidado em saúde mental, estamos trazendo algumas características da adolescência, fase que traz grande vulnerabilidade ao adoecimento e também a comportamentos de riscos como o suicídio. Compreender alguns aspectos que estão no universo do adolescente pode nos ajudar a ajudá-los a passar por essa fase de tantos acontecimentos. Falamos nas 2 últimas semanas de algumas características da adolescência para que possamos melhor compreender essa fase. Essas informações podem ser usadas por vocês, pais, para auxiliarem os filhos de vocês a se cuidarem, a desenvolverem estratégias para lidar com os conflitos diários e, com isso, estaremos agindo na direção de melhor orientá-los e ajudá-los a desenvolver importantes habilidades de vida, todos os dias, não só em setembro, no Setembro Amarelo, mas ao longo do seu desenvolvimento. A adolescência, como dito nas últimas semanas, é uma fase de mudanças, de amadurecimento e literalmente essa fase de sentir um turbilhão dentro de si. Nós pais e cuidadores já fomos adolescentes, mas muitas vezes nos esquecemos quando lidamos com as questões dos nossos filhos e até menosprezamos aquilo que eles trazem para nós. Trazendo mais algumas palavras que definem essa fase, começaremos por: adolescência é uma fase de grande intensidade. É como se o volume para sentir as coisas no adolescente estivesse aumentado no último grau. Então tudo dói muito, a tristeza é muita, a raiva, a alegria e qualquer emoção vem em intensidade muito grande. Portanto, nunca menospreze os sentimentos do seu filho, dizendo: mas que bobagem! Ou então, nem é para tanto. Não faça isso. Acolha e o ajude a passar por aquela emoção. Ele vai aprendendo que ela passa, apesar de na hora em que ele está sentindo, parecer que não. A adolescência é também uma fase de grande impulsividade. Justamente por não terem a área do cérebro responsável pelo controle de impulsos amadurecida, os adolescentes têm muita dificuldade de pensar antes de fazer, de medir as consequências, e é por isso que nós precisamos estar sempre próximos dele, emprestando o nosso cérebro que analisa e prevê e ajudando-os a pensar de uma forma mais ampla. A adolescência é também uma fase de grande insegurança. Eles se acham feios, inadequados, reclamam do corpo, do cabelo, e isso é um grande pedido ou desejo de serem aceitos. Então, tenha paciência, ofereça amor e ajude-o a se aceitar assim, do jeito que ele é. Bom, são muitas as características. E apesar de não serem fáceis de serem vividas pelo adolescente e muito menos fáceis de se lidar pelos pais, precisamos encará-las como normais e parar de lutar contra elas. Se eu pudesse resumir em 3 dicas que podem ajudar você responsável a ajudar seu filho a passar por essa fase, eu diria: primeiro, ofereça sempre momentos para ouvir seu filho. Simplesmente estar ali, mostrar que você se interessa pelas coisas dele, que você se interessa em conversar. Às vezes, nós mesmos criamos uma distância, dizemos que ele pode conversar com a gente, mas nem damos atenção ou só xingamos. Dá para discordar, dá para mostrar o que precisa ser ensinado e ainda assim ter respeito por ele, pela opinião e os sentimentos dele. Segundo, demonstrem afeto, realmente demonstrem. Eles podem se mostrar durões, podem até ter crescido em tamanho, mas eles estão em uma fase extremamente carente e sensível. E por último,
ofereçam, na medida do possível, os recursos básicos para que eles se desenvolvam. Uma rotina de sono, convívio social que seja seguro pela pandemia e também saudável, com pessoas saudáveis, uma alimentação equilibrada, e nós precisamos ser exemplos para que eles tenham a energia necessária para passar por essa fase tão conturbada. Eu espero que essas dicas tenham ajudado e eu aguardo vocês no próximo Dica para a Paz. Um abraço e até lá!